Criança morre atropelada na Freeway em Porto Alegre e mais. Liberado trecho da BR-116 interrompido por deslizamento. Moradores de Viamão exigem segurança em trecho da RS-118 e a apresentação de um novo projeto de parceria público-privada para a criação da RS-010 entre a capital e Sapiranga. Com o recadastramento, o IP cancela quase 2.000 pensões. 330 mil gaúchos ainda não declararam o imposto de renda. Previsão de chuva para o final de semana no estado. 28 de abril, começa agora o Ubra Notícias. Boa noite. Agora à tarde, uma criança de 11 anos morreu ao ser atropelada por um caminhão no quilômetro 95 da Freeway, na entrada de Porto Alegre. O menino tentava atravessar a rodovia a 200 metros de uma passarela. E moradores de Viamão tentam evitar fatalidades como essa em um dos trechos da RS-118. Na chamada rótula da estalagem, os acidentes são constantes. Imagens como essa fazem parte da rotina dos motoristas e pedestres que precisam usar a rodovia. No trecho onde a RS-118 se encontra com a rua José Garibaldi, um dos principais acessos de entrada e saída da cidade. Há uns 3 anos atrás eu estava fazendo a conversão na rótula e pela falta de sinalização, a grama alta e a pouca visão de quem vai sentido Viamão-Gravataí, eu tive um acidente bem sério. Ainda bem que não teve nenhum dano físico, só o dano material mesmo. A comunidade vai protestar e pedir maior segurança no local, além de cobrar o fim do pedágio na RS 040. Amanhã, a partir das 5 da tarde, são esperadas cerca de 500 pessoas aqui nesse trecho para uma mobilização, exigindo a instalação de um semáforo. Entra governo, entra ano, sai ano, vem técnico, fazem análises, medem as coisas e de fato não acontece nada. E é incompreensível para a comunidade de Viamão de que não possa ter uma sinaleira aqui. Há poucos instantes vocês viram um acidente aqui. Isso é sistematicamente e não tem uma pessoa que se responsabilize por isso, como se não tivesse acontecendo. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um crime contra a população. O representante do DAER afirmou que a colocação de um semáforo pode causar congestionamento em horários de pico, mas que, em razão dos pedidos, um projeto está sendo desenvolvido para dar fim à insegurança no cruzamento. Ele aponta que questões administrativas impedem que esse tipo de ação seja tomada de imediato. Existe uma instrução normativa do DAER que exige que os semáforos, quando colocados em rodovias estaduais, sejam feitos em convênio com a Prefeitura Municipal. É uma questão mais política de decidir se o DAER paga o semáforo ou não paga o semáforo. A Secretaria de Infraestrutura e Logística e o DAER vão dar início amanhã às obras de duplicação de 11,5 km da via no trecho entre Sapucaia do Sul e Cachoeirinha. Foi liberado o trecho da BR-116 em Nova Petrópolis. A rodovia estava interrompida desde as 11h30 da noite de ontem. 4 detonações foram necessárias para partir as pedras. 4 rochas com aproximadamente 30 toneladas cada deslizaram sobre o asfalto. Todo o material que interrompia o trecho somava 400 toneladas. A empresa concessionária que administra a rodovia mobilizou 20 pessoas para realizar a remoção. Foram pedras grandes que a gente teve que detonar elas para reduzir o tamanho, para poder trabalhar, remover elas. A liberação foi um alívio para o caminhoneiro Valdecir. Ele partiu de Rio Grande, no sul do estado, em direção à Videira, em Santa Catarina, mas foi obrigado a parar no meio do caminho. O caminhão não tem como fazer a volta, né? Pegou de surpresa, né? Não imaginava, cheguei aí, veio de cara, tudo aquelas pedras na pista, agora esperava fazer o quê, né? Toda a região é formada por encostas rochosas. A Univias acredita que a ação do tempo tenha desgastado as pedras e provocado o deslizamento. Os técnicos acreditam que não devem ocorrer novos deslizamentos no local. Isso porque o material que estava solto já veio abaixo com a vibração das detonações. A empresa pretende monitorar a região para avaliar se há outros pontos com risco de desmoronamento. Os prefeitos da região metropolitana retomaram o projeto para a construção da RS 010, a Rodovia do Progresso.
A proposta prevê um trajeto de 40 quilômetros para ligar a zona norte de Porto Alegre a Sapiranga, no Vale dos Sinos. A previsão era de que a estrada fosse construída por parceria público-privada entre o governo do estado e a Odebrecht. A empresa seria responsável pela construção, manutenção e controle do trecho. A construção da ERS 010 estava entre os projetos de parceria público-privadas do governo do estado até dezembro de 2010, quando a então governadora Ieda Crucius suspendeu todas as PPPs. No entanto, agora os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana retomaram o projeto para que a chamada Rodovia do Progresso possa então sair do papel. Nós temos rotas públicas como a BR-116 e a BR-448, grandes investimentos do governo federal, e nós temos uma estrada que será construída totalmente com recursos privados. Com a 010, nós vamos criar o anel viário metropolitano, que é fundamental para o crescimento da região metropolitana. A construtora apresentou alterações de acordo com a necessidade dos prefeitos. O governo gaúcho ficaria responsável por repassar 75 milhões e meio ao invés dos 77 milhões previstos. Mas o investimento na construção aumentaria de 777 para 981 milhões. Com a criação de acessos a Sapiranga e a rodovia 240 no bairro Charlau, em São Leopoldo, o número de condutores que passam pelo trecho deve aumentar. As 3 praças de pedágio previstas inicialmente se reduziriam a 2. Um ponto entre Porto Alegre e Novo Hamburgo ao custo de R$ 4,40 e o outro no restante do trecho até Sapiranga de R$ 2,20. Dessa forma, todo o trajeto custaria R$ 6,60, ida e volta R$ 13,20. A proposta ainda prevê o pagamento reduzido de tarifas para os usuários que utilizarem apenas parte da rodovia. Na proposta original, havia alguns investimentos a cargo do poder público, né? O contorno de Sapiranga e o acesso à ligação até a RS 240. Esses 2 investimentos estavam onerando o Estado e isso passou a onerar a concessionária, a partir desse movimento que foi trazer mais usuários para a rodovia. Foi preso nesta manhã, na zona sul da capital, o estuprador Felipe de Freitas Silveira, de 29 anos. Ele estava foragido desde março. Segundo a polícia, o homem usava uma faca para intimidar as vítimas, que eram levadas para o Morro do Osso, onde eram abusadas sexualmente. O criminoso foi reconhecido por 2 das vítimas. A Delegacia de Roubos prendeu hoje em Canoas Erison Baliejo, de 46 anos, um dos 5 criminosos mais procurados do estado. Foragido da justiça, ele tem 8 condenações por assalto a banco e era parceiro do Papaléguas e do Português, que já estão detidos. A 6ª Vara Criminal de Porto Alegre decidiu hoje que os 25 denunciados pelo Ministério Público envolvidos em infrações no setor de marketing do Banrisul responderão a processo crime. Os réus têm agora 10 dias para se manifestar. A Operação Mercari foi deflagrada em setembro do ano passado. Amanhã à tarde, moradores dos bairros Planalto Canoense, Olaria, São João e Estância Velha de Canoas vão ficar sem água. Vai haver corte de energia na estação da Corsan, que alimenta a região. A seguir, trabalhadores fazem protesto em Porto Alegre e a previsão de chuva no fim de semana. Estão abertas até 2 de maio as inscrições para a formação de mediadores da 8ª Bienal do Mercosul. O curso vai capacitar pessoas para atendimento de visitantes durante as exposições que acontecem de 10 de setembro a 15 de novembro em Porto Alegre. E a Secretaria da Produção e Comércio da capital oferece cursos gratuitos de qualificação profissional na área da construção civil. O projeto é destinado a beneficiários do Bolsa Família. O candidato deve morar em Porto Alegre, ter no mínimo a 4ª série do ensino fundamental e mais de 16 anos.